Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. Talvez na sua versão este é a imagem do Deus invisível. Este quem? É Jesus. Essa fala aqui se refere a Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o supremo de toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aleluia! Queridos, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Colossos. Colossos era um povoado, um pequeno ajuntamento, uma igreja simples. Não foi fundada por Paulo. Na verdade, Paulo nem conhecia os cristãos de Colossos. Ele conhecia Epáfras, que provavelmente o fundador dessa comunidade. Epáfras então vai visitar Paulo na prisão e começa a contar para Paulo acerca daquela pequena comunidade, daquele ajuntamento de irmãos. E ele começa a dizer para Paulo: olha, essa igreja é uma igreja que está fundamentada em amor, como nós falamos no domingo. Nós falamos a respeito da fé que eles tinham em Cristo e do amor que eles tinham por todos os santos. E Paulo fica maravilhado com o amor que eles manifestam, com a fé que eles manifestam. Mas havia alguns problemas que cercavam aquela comunidade, ameaçavam o bom andamento daquele trabalho. Epáfras comunicou a Paulo que havia algumas doutrinas erradas, algumas distorções que poderiam comprometer a igreja de Jesus em Colossos. Era um grande desafio para a igreja dos Colossenses manter-se no verdadeiro e genuíno evangelho, pelo fato do tipo de cultura que estava impregnado ali naquela região. Eles já sofriam demais com algo chamado gnosticismo. Se você fez as aulas comigo de história eclesiástica, você já deve saber do que se trata. Mas basicamente os gnósticos, eles pregavam que você poderia conhecer a Deus se você tivesse uma revelação específica, de um tipo de conhecimento específico que era extra-bíblico, uma revelação oculta no seu profundo, era algo fora da palavra. E vocês sabem que eu tenho trabalhado seriamente para construir uma igreja firmada na palavra, e eu tenho dito aqui: você não conhece Deus pela experiência de alguém, você não conhece Deus pela sua experiência, você não conhece Deus por
porque você acha que Deus é isso, não é o que Deus não é o que o mundo acha, Deus não é o que as pessoas acham, Deus é o que a palavra diz que Ele é. Então a minha experiência, ela precisa passar pelo crivo da palavra. O meu achismo precisa ser derrubado pela palavra. Tudo que Deus é está revelado na palavra dele. E a única forma de eu conhecer Deus profundamente, perfeitamente, é conhecendo a palavra de Deus. Aleluia! Outra ameaça que cercava a igreja de Colossos era o legalismo, porque alguns irmãos que se converteram ao evangelho, mas tinham as suas matrizes judaicas, pessoas que nasceram no judaísmo, que cumpriam os rigores da lei judaica, que fazia diferença dos dias, que tinha uma dieta específica, que circuncisava os filhos. Eles aceitaram a Jesus Cristo e eles começaram a impor que, para que eles tivessem a salvação, eles precisavam também agora entrar no ritmo judaico e começar a cumprir as leis judaicas. Para você ser salvo, você precisa parar de comer isso e aquilo. Para você ser salvo, você precisa parar de usar isso ou aquilo, de comemorar isso e comemorar aquilo. Então eles começaram a colocar algo extra-bíblico, fora do que a Bíblia dizia, do que a doutrina dos apóstolos ensinava. E isso começou a desvalorizar e tirar o brilho daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Eles também tinham uma outra ameaça chamada ascetismo. O ascetismo, ele veio dos monastérios, dos monasticismos. Quem fez aula também de história eclesiástica vai saber. Eles achavam que Deus estava num plano muito superior e que para eu alcançar Deus, agora eu preciso me autoflagelar. Então, os asceticistas, eles se batiam, eles faziam jejuns muito prolongados e passavam fome, se privavam dos prazeres da terra, porque na cabeça deles a carne era algo ruim e que a matéria era ruim, e assim eles não desfrutavam da vida comum e dos presentes que Deus deixou para a sua criação. E para combater essas ameaças, para combater essas heresias, Paulo escreve uma carta. E como centro da carta, ele começa a dizer: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o supremo da criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Nós já lemos aqui, e você percebe que essa leitura, Paulo coloca Jesus Cristo como supremo, como soberano. Paulo exalta a supremacia de Jesus. Amém? Diga comigo, Paulo precisava combater heresias, erros doutrinários. O que ele fez foi exaltar a Jesus Cristo e colocá-lo como supremo sobre todas as coisas. Porque quando alguém chegava agora com essa vacina, diga, a supremacia de Jesus é uma vacina contra heresias. Quando alguém chegava e dizia agora para um crente da igreja de Colossos
e falava assim: olha, tudo bem, você recebeu Jesus Cristo, mas agora você precisa parar de comer carne de porco. Os irmãos judaicos, né, chegavam lá para dizer isso. Aí o irmão de Colossos já tinha lido aqui a supremacia de Cristo. Então ele dizia: Cristo está acima de todas as coisas, o sacrifício dele foi suficiente, ele é supremo sobre tudo isso que você disse. Viva, exalte. Nós precisamos começar a viver e exaltar a supremacia de Cristo. Quando alguém chegava e falava: olha, para você se conectar com Deus, você precisa fazer isso ou aquilo. Aí a igreja de Colossos já estava vacinada com essa carta de Paulo. E eles diziam: não, eu não preciso, porque o Supremo Criador, aquele que criou todas as coisas, ele era o verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e pelo Espírito hoje eu tenho a vida de Jesus disponível ao meu alcance, ele está acessível, a porta foi aberta, o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo, por causa da obra da cruz do Calvário. Eu tenho acesso à presença de Deus. Cristo é supremo sobre todas as coisas. Ele é supremo. Ele é supremo. Ele é supremo sobre a eternidade. Nós precisamos entender a supremacia de Cristo sobre a eternidade. A supremacia de Cristo sobre a eternidade nos diz o quanto nós somos frágeis, o quanto tudo aqui é frágil, o quanto tudo aqui é passageiro. Só Ele é eterno. As pessoas usam palavras para dizer: olha, o meu amor por você é eterno. Eterno é que não tem começo e não tem fim. Só Jesus, Ele é eterno. Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é eterno porque Ele criou todas as coisas. Antes que nada houvesse, Ele já era. E quando nada havia, Ele olhou para o nada e Ele liberou uma palavra e disse: haja, e tudo se fez. Diga: Ele é eterno. A supremacia dele é sobre a eternidade. Esse prédio aqui um dia vai desmoronar. Tudo que está construído um dia pode desmoronar. A minha saúde, os meus bens, tudo passa, a sabedoria passa. As pessoas passam, as organizações da terra passam. Até uma montanha, se você olhar a geografia no mapa, 100 anos atrás uma montanha estava num lugar, agora está em outro. Um rio, ele pode existir, depois de algum tempo ele não existe mais, mas Jesus continua. Jesus é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido, se isso não animar seu coração, nada mais anima. No devocional de ontem eu estava escrevendo, não sei se você leu, quanto essas mensagens a respeito da supremacia de Cristo não são buscadas por nós, porque nós estamos buscando o terreno. Como a gente está lerdo de conhecer Jesus, de engrandecer Ele, de adorar Ele. Como a gente se anima quando a mensagem é para nossa alma. Como a gente se anima quando a mensagem é: eu vou te abençoar, você vai prosperar, eu vou te exaltar, vou te curar. Tudo isso a gente sai pulando. Mas quando alguém vem falar que Deus é eterno, que Ele continua sendo Deus, Ele é desde o princípio, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o primogênito da criação. Irmãos, isso precisa queimar no nosso coração. A gente precisa voltar para o evangelho cristocêntrico. Nós precisamos nos apaixonar por mensagens que falam só dele, não da nossa necessidade e não da nossa dor de barriga. Diga: eu estou trabalhando a minha mente para que ela seja cristocêntrica. Ele é o alfa, Ele é o ômega. É por isso que a palavra diz que
tudo começa nele e tudo termina nele. Para ele e por ele. Diga: para e por. Foram feitas todas as coisas. Ele fez, ele criou todas as coisas e tudo vai convergir nele. Foi do agrado de Deus que no final dos tempos, no final das eras, tudo convergisse na pessoa de Jesus Cristo. A supremacia da sua imutabilidade. Ele nunca muda. Ele é o supremo imutável. Deus nunca muda. A Bíblia diz que ele não tem nem sombra de variação. Eu mudo, você muda, a gente muda de ideia, a gente muda de palavra, a gente muda de opinião. As coisas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Não há dúvida nele, não há sombra de variação. É por isso que a palavra dele é fiel, é verdadeira. É por isso que aquilo que ele falou sobre a sua vida vai acontecer. Deus não mudou de opinião ao seu respeito. Deus não mudou de ideia sobre você. Ele continua tendo um projeto de grandeza, de paz e de bênção na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus não mudou quando você caiu, Deus não mudou quando você pecou, Deus não mudou porque Ele já sabia de tudo, e mesmo assim Ele te escolheu. Precisamos hoje reconhecer a supremacia do conhecimento dEle. Ele é o supremo no conhecimento. Ninguém supera Deus no conhecimento. Quem pode aconselhar Deus? É isso que a Bíblia diz. Quem que pode dar conselho para Deus? Quem pode ensinar a Deus alguma coisa? Ele é supremo sobre todo conhecimento. Ele é supremo sobre todos os doutores, sobre todas as pesquisas. O conhecimento de Deus diante de qualquer biblioteca, a maior biblioteca que houver no planeta Terra é uma caixa de fósforo diante do conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Isso significa que Ele conhece tudo sobre você. Ele conhece as dores que você passou, Ele conhece os traumas que você teve, Ele conhece o dia e a hora que Ele vai levantar a sua vida, Ele conhece o caminho que Ele vai fazer você trilhar para resgatar você, para você entrar na rota que Ele quer, para você se tornar o que Ele sonhou ao seu respeito. Diga: Deus conhece. Deus conhece a sua necessidade. A Bíblia diz que sem que haja uma palavra em nossa boca, Ele já conhece coisas que você nem falou ainda, que está aqui dentro. O Senhor está dizendo: eu tenho a provisão, eu tenho o suprimento, eu tenho a saída, eu tenho a resposta. Talvez você saiu da sua casa com uma indagação, uma indignação. Talvez você está aqui cheio de perguntas essa noite. Deus está dizendo: eu sou o supremo no conhecimento. Coisas que você não sabe a respeito do seu futuro. Talvez você está em dúvida, talvez você está com medo. Talvez você não tenha respostas para o que você está vivendo agora. Deus diz assim para você: eu tenho, eu sei. Ele sabe. Deus conhece todas as coisas. Ele é supremo em sabedoria. Ele é supremo em sabedoria. Nada deixa Deus perplexo. Nada deixa Deus assustado. Nada deixa Deus igual quando a gente vê uma coisa que a gente nunca viu, né? A gente fica assustado, a gente fica embasbacado. Eu quero te dizer que nada pega Deus de surpresa. Precisamos reconhecer a supremacia de Jesus na provisão. Ele é o supremo provedor. Diga, repita isso. Prega para você. Diga: Jesus é o supremo provedor.
Jesus é o supremo provedor. Ele é o supremo provedor porque a Bíblia diz que Ele provê para os pássaros, que eles não semeiam e eles não secam, mas o Senhor sustenta todos eles. Ele cuida dos lírios dos campos, Ele veste o lírio dos campos, Ele é o supremo provedor, Ele tem toda a provisão que você precisa. Jesus é um vasto campo de trigo, Ele é o supremo provedor. Supremo da criação. Ninguém supera Deus em provisão. Ninguém se doa mais do que Deus. Ele é uma fonte inesgotável de bênçãos. Ele é uma fonte inesgotável de bondade. Ele é uma fonte inesgotável de amor. Deus nunca para de jorrar. A fonte divina nunca para de emanar sobre a sua vida. E Ele está aqui nesta noite derramando vida sobre você, vida sobre a sua casa, esperança sobre o seu coração, alegria sobre a sua alma. Adore a Ele, diga: Tu és supremo. Diga: Tu és supremo, adore a Ele, vai lá. Adore a Ele, diga: Tu és supremo, Senhor. Sabe, irmãos, as nossas almas, elas têm tanta necessidade. A gente é tão pobre, a gente é tão miserável, a gente é tão pequeno, tão perturbado, que às vezes a gente tem necessidades que a gente não sabe nem dar nome. E aí tem aqui dentro, sabe, uma insatisfação, algo aqui, você fala, não está completo, está faltando algo, eu não sei dizer o que é. E o Senhor está dizendo: eu sou o supremo provedor e eu posso prover exatamente o que você precisa. Nós precisamos reconhecer essa noite a supremacia da palavra dEle. Diga: a palavra de Jesus é suprema. Sim, foi pela palavra que Ele criou e pela palavra Ele sustenta todas as coisas. Uma ordem que Deus deu, criou o universo, e essa ordem está sustentada até hoje. O planeta Terra está debaixo do controle da mão de Jesus Cristo. Não tem nada fora do controle de Jesus. Não tem nada que você, olha, o mundo é um trem desgovernado. Não é, não. Deus está controlando cada detalhe. Deus sabe de todas as coisas. O mundo está uma bagunça, esse Covid, essa política, é isso e é aquilo. Não se engane. Jesus é o supremo. A palavra dele foi liberada lá no haja. Antes da criação do mundo, ele olhou e disse: haja. Tudo está sustentado por essa palavra. Ele sustenta pela palavra, ele mantém pela palavra. Você consegue imaginar que cada átomo, que cada célula que existe, cada estrela do universo, cada constelação, cada planeta, tudo está governado e mantido pela palavra de Jesus? Existe palavra superior à de Jesus? Existe palavra maior do que a de Jesus? Existe palavra que tem mais autoridade que a de Jesus? Ele é soberano sobre todas as coisas. Então o que ele disse ao seu respeito é o que vale, não o que o inferno disse. O que ele disse sobre a sua vida é o que é lei, não o que as pessoas dizem ao seu respeito. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida? Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida? Então essa palavra é a que vale.
Essa palavra é maior do que tudo que o inferno tentar dizer o contrário. Toda mentira do diabo, tudo aquilo que o diabo tem trabalhado para mentir no seu ouvido, enganando você, amarrando você a uma vida medíocre, miserável. Deus está dizendo: abra os seus olhos para ver a realidade de quem você é em mim. Diga: Ele é soberano, Ele é excelente, Ele é supremo em poder. Diga: eu reconheço esta noite a supremacia do poder de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é supremo em poder. É por isso que Ele teve o poder para andar sobre as águas, para curar o leproso, para curar o enfermo, para dar vista aos cegos, para multiplicar os pães, os peixes. Ele é poderoso para infinitamente mais. Abra sua boca e comece a dizer: Tu és poderoso, Jesus. Vamos lá, isso aqui é uma igreja, é um lugar onde nós adoramos Jesus. Vai lá, diga: Jesus, Tu és poderoso. Jesus, Tu és supremo em poder. Ninguém pode mais do que o Senhor. É o seu tempo de adoração agora. Gasta agora um momento. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Vai lá, adore, adore, adore. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ele é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto. Ele é poderoso para levantar aquilo que está caído. Ele é poderoso para curar aquilo que está doente. Ele é poderoso para dissipar trevas. Ele é poderoso para trazer a verdade à tona. Ele é poderoso para quebrar algemas. Ele é poderoso para perdoar pecados. Ele é poderoso porque Ele é Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é adorado. Ele é a pessoa principal desta noite. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Sarão. Ele é o lírio dos vales. Ele é o amado da minha alma. Ele é o desejado das nações. Dá para você adorar Jesus esta noite? Dá para você exaltar Ele? Diga: Jesus. Fala o nome dEle, diga: Jesus. Jesus. Deixe isso sair de dentro de você, diga: Jesus. Confesse agora o nome de Jesus. Diga, diga, diga. Vai lá, declare o nome dEle, Jesus. O nome mais poderoso, o nome mais poderoso sobre todas as coisas. Nunca houve e nem existirá um nome superior ao de Jesus. Porque Deus colocou o nome dEle sobre todo nome. Eu preciso reconhecer essa noite a supremacia de sua pureza. Ninguém é mais santo que Ele. Ninguém é mais puro que Jesus. Ele nunca pecou. Não foi achado mancha alguma nele. Ele era obediente. Ele cumpriu cabalmente toda a vontade do Pai. Não houve nenhuma vírgula que se reclamar da vida terrena de Jesus. Ele viveu debaixo do controle do Espírito Santo. O Pai estava no céu. Ele desceu no mundo caído, numa família pobre, viveu ao lado de pobres, de pecadores, das piores pessoas que a sociedade rejeitava,
se assentou e se alimentou com eles, mas nunca pecou. E não se engane, ele foi tentado em tudo, porque nós não podemos negar a natureza terrena de Jesus. Ele foi 100% Deus e 100% homem. E a Bíblia diz em Hebreus que nós temos um sumo, eterno sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós em tudo foi tentado. Ele passou as nossas dores, Ele sofreu os nossos sofrimentos, as nossas crises, e mesmo assim, Ele nunca desobedeceu ao Pai, Ele nunca pecou, Ele nunca errou, Ele sempre foi santo, puro. Então hoje, como igreja, nós declaramos e reconhecemos a supremacia da pureza de Jesus. Aplauda Ele, só Ele é digno. Ele é santo. Jesus é santo. E Ele está aqui. Jesus é santo. Jesus é santo. Só Tu és santo. Diga, só Tu és santo. A igreja adore, adore a santidade, adore. Se não for para você adorar Jesus, para que você veio? Diga, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Sim. Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Sabe que você reconhecer a supremacia, da pureza e da santidade de Jesus, ela te reposiciona nos relacionamentos. Porque às vezes, por não termos um relacionamento com aquele único, perfeito, em santidade, a gente começa a procurar perfeição em pessoas caídas. E a gente se frustra, porque
A gente está num processo de santificação. E santificação é um processo. E nós já ouvimos falar aqui que Deus trabalha por processos. E eu estou no processo de trocar fralda. Mas enquanto isso, eu estou almejando a face dele. Eu almejo a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar como ele é, nós o veremos. E como ele é, nós seremos. Ninguém, por mais que se esforce, não vai nunca chegar ao grau de santidade que a gente espera às vezes das pessoas. Eu estou num processo e você também está num processo. E o Senhor está trabalhando. E aquele que começou a boa obra vai terminar. Ninguém vai parar no meio do processo aqui. Deus não vai parar a obra que Ele começou na sua vida. Ele não é um construtor irresponsável. Ele começou a obra, Ele sabe que Ele tem poder para terminar. E eu quero profetizar que eu, você, todos nós vamos ser transformados a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Cada dia eu vou ser um pastor melhor para essa igreja. Cada dia você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um membro melhor, uma pessoa melhor. Essa é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, se você olhar para mim procurando perfeição, você vai cair. Por isso que a Bíblia diz, olha para as coisas que são do alto. Olha para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Para de procurar perfeição na terra. Para de procurar perfeição nas pessoas. Ele é supremo em pureza. Ele é supremo em santidade. Ele é supremo em perfeição. Ele é supremo em confiabilidade. Ai, irmãos, quantas promessas eu recebi da terra. Quantas pessoas disseram, eu vou fazer isso por você, eu vou abrir essa porta para você, eu vou te dar tal coisa, eu vou te abençoar com tal coisa. Irmãos, a palavra do homem cai, mas a palavra de Deus continua. Nunca Deus me prometeu algo e não cumpriu. Eu quero dizer sobre a sua vida. O salmista, ele dá o testemunho no final da vida dele. Ele disse, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o que Deus fala sobre você, Ele cumpre. Ele é fiel, Ele é confiável, Ele é rocha eterna, Ele é a rocha inabalável, Ele é a rocha da nossa salvação. Nós não estamos amparados na palavra do homem, nós não estamos baseados numa promessa do homem, mas nós estamos centrados e focados na palavra imutável do Deus vivo. Ele é supremo, Ele é confiável, Ele é de confiança. As pessoas prometem e falham, as pessoas decepcionam, mas Deus é confiável, Ele é digno de confiança. Por isso que o salmista diz no Salmo 20, uns se levantam, outros caem, mas nós estamos de pé, porque confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Então não seremos
É porque se você confiar no amor da terra, nas pessoas, nas promessas de homem, você vai se abalar. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, seu Deus, você não será abalado. Diga: eu estou construindo sobre uma rocha inabalável. Os meus projetos não estão nascendo da promessa de uma pessoa, da terra, mas estão nascendo da pessoa suprema, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele prometeu, Ele é confiável. Ele é supremo em justiça. Se Deus é justo porque eu estou passando por isso, se Deus é justo porque aconteceu isso com fulano, se Deus é justo porque aconteceu isso com ciclano, se Deus é justo porque tanta maldade, tanta injustiça na terra. Diga: é simples. Quando a justiça dele vier, não sobra ninguém. Todos terão que prestar conta diante dele. E o dia de juízo está se aproximando. Mas eu estou arraigado, plantado nele. Isso te deixa calmo? Isso te deixa tranquilo? Quando ele vier, irmãos, com juízo sobre a terra, aquele que vive em justiça, vai ser dia de glória, dia de bênção. Diga: Deus, na pessoa de Jesus, é supremo em paciência, em longanimidade. Ele é supremo. Só Deus espera a gente do jeito que Ele espera. Ninguém mais tem paciência. Deus espera a gente trocar de fralda 10 noites, 50 noites. Deus é paciente comigo, Deus é paciente com você. Deus é longânimo comigo, Ele é longânimo com você. Diga: Deus é supremo em paciência. Ele é tão paciente que todos os dias Ele faz o sol nascer sobre nós. Ele faz o sol nascer sobre essa cidade. Ele faz o sol nascer sobre Guarulhos, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre uma nação que vai inteira para as ruas de carnaval no fevereiro e debocham e zombam dele, mas ele é paciente e ele dá vida, ele dá o sol, ele dá o ar, ele dá a força. Ele é paciente. Diga: Deus é paciente. Ele é paciente, que Ele retém o dia de julgamento, porque Ele não quer que as pessoas se percam. Ele quer que as pessoas venham ter conhecimento de Jesus. Jesus quer que as pessoas recebam o Espírito Santo e se deixem ser controladas por Ele, convencidas por Ele. Deus é paciente na transformação do ser humano. Quem é impaciente aqui? Os maridos, que a mulher vai se arrumar para o casamento e passa isso e passa aquilo. Amor, nós estamos atrasados. Amor, nós vamos atrasar para o culto. Nós vamos atrasar para sair. Eu não vou te esperar, eu vou na frente. Tem algum marido que vai na frente aqui? Deixa a esposa. Às vezes a gente não é paciente com as pessoas no processo, irmãos. Às vezes a gente é tão, ativo, a gente é tão afoito no ministério, que a gente quer sair fazendo as coisas, a gente quer progredir, e o Senhor tem me ensinado muito isso. Não, você vai no passo das suas ovelhas, dá uma segurada aí. Como diz a Fabiana, dá uma segurada, gato. Segura aí um pouquinho. Vamos andar na marcha da redenção. Às vezes a gente não quer esperar o outro ficar pronto. Às vezes a gente não quer esperar o outro se converter. Às vezes a gente não quer esperar, a pessoa dar fruto.
Aí Jesus disse assim para Pedro: quando você se converter de verdade, você vai confirmar os seus irmãos. Então às vezes a gente se acha tão espiritual, mas a gente está sendo tão carnal que a gente não tem paciência com o outro. Diga assim: o Espírito Santo que me alcançou e está trabalhando na minha vida, me preparando para encontrar com Jesus, é o mesmo Espírito que está trabalhando na vida do meu irmão. Se o Espírito Santo não convencer, quem sou eu? Dá para você esperar Deus fazer a obra? Dá para você respeitar o processo de Deus na minha vida? Ele é soberano em paciência. E se nós temos que aprender alguma coisa com Ele essa noite, é esperar, ter paciência. Porque tem uma coisa, aquele que Ele escolheu, aquele que Ele chamou, aquele que Ele está trabalhando, Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Ele vai ver um fruto na sua vida. Sabe por que Jesus não desistiu de você? Sabe por que Jesus honra você? Porque Ele já está vendo o fruto que você vai dar. Sabe por que o céu te trata bem? Porque os céus olham para você e vê você lá na frente. No futuro, Deus já te viu de pé. No futuro, Deus já te viu abençoado. No futuro, Deus já te viu cheio de unção. No futuro, Deus já te viu cheio da graça, do poder, da autoridade. Às vezes a gente trata as pessoas com aquilo que ela produz. Se ela produz muito, a gente trata bem. Se não, é o atribulado, é isso, é aquilo. Sabe o que eu acho lindo? Às vezes entra um atribulado dentro do culto, perturbado, fedendo cachaça, às vezes drogado. Aí o profeta doido se levanta e fala assim: olha, Jesus disse que você é o filho amado dele, Jesus te ama, Jesus tem um projeto com você, Jesus está te dizendo que você é amado. E aí? Diga: eu sou amado de Deus. O amor do Calvário que me alcançou também alcançou a vida do meu irmão. Tem um louvor da Fernanda Brum que fala assim: Deus é paciente comigo. Quem já ouviu esse louvor? Ele é meu amigo. A verdade é que nós somos um jardim em construção. Cada um aqui essa noite é uma árvore no jardim de Deus. Você é uma árvore no jardim de Deus. E o Espírito Santo está trabalhando nas suas raízes. Ei. Ele está adubando a sua fé. Tem árvore que ela demora anos para florescer, viu? Tem árvores que você cuida e demora. E de repente ela toma uma vida e ela cresce e ela começa a frutificar. Quero dizer que você não é uma árvore estéril, que no tempo certo você vai frutificar. Deus está olhando pacientemente para você. Você vai testemunhar, você vai testemunhar. Minha esposa foi tão paciente comigo, ela orou, ela acreditou, ela profetizou, e hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui frutificando. Você vai testemunhar do seu esposo, você vai testemunhar dos seus filhos, você vai testemunhar do seu ministério. Quando eu não acreditava mais, eu trabalhei mais um pouquinho, eu lancei a rede de novo, e olha a colheita que Deus me deu, olha a pesca maravilhosa que Deus me deu. Tem o seu tempo da sua colheita, vai chegar.
Jesus é supremo em mansidão. Jesus é supremo em obediência. Jesus é supremo em graça. Ele é supremo em graça. Eu preciso reconhecer a supremacia da graça de Deus, porque estando nós ainda mortos em nossos pecados, rebeldes, atribulados, Ele liberou graça sobre nós, nos alcançou em amor, ternura, com cordas de amor nos atraiu. Aleluia! Ele é supremo em graça, porque Ele mesmo justificou-nos na condição de ímpios, na condição de inimigos de Deus. Ele nos aproximou de volta. Quem é que consegue, irmãos, ir lá e buscar o inimigo? Quem é que consegue ir lá e buscar aquele que você é inimigo e fala assim: não, você está aqui do meu lado? Liberar tanto amor e tanto carinho, e aquele que era considerado inimigo de Deus, fomos reaproximados. Oh, supremo em graça, só a graça dele nos reaproximou. Preciso reconhecer a supremacia do seu amor. Diga: Jesus é supremo em amor. Amor que se entregou voluntariamente. Amor que se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, se humilhando até a morte e morte de cruz. Amor que fez Ele ir lá no reino das trevas e nos agarrar e arrancar das garras de Satanás e nos transportar das trevas para o reino de seu amor. Imagina só, você sendo um escravo de um reino ruim, de um reino que te explora. Imagina que você é um escravo e você sofre, você apanha, você é tido como um lixo, você é explorado até o último. E aí então, Jesus passa e vê você nas garras daquele senhor mau, e Ele diz: não, eu não vou deixar essa pessoa assim. Eu vou lá e vou pagar um resgate por ele. Quanto vale esse escravo? A sua vida. É minha vida que vale? Então é a minha vida que eu vou doar. E Ele, por amor a você, por não suportar ver você nas garras de Satanás, foi à cruz do Calvário, pagou o resgate em favor de você e te deu liberdade, te tirou dos reino das trevas, preso, prisioneiro, escravizado. Agora Ele te arranca da treva e te coloca na luz e diz: filho, você é livre. Você é livre. Você é livre para amar, você é livre para perdoar, você é livre para viver em santidade, você é livre para viver sem temor, sem medo. Como eu poderia voltar e usar as amarras de Satanás de novo? Uma vez que Cristo me libertou do pecado, como eu poderia voltar ao cativeiro e pegar as algemas? Diga: o Filho me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Tem profeta aqui ainda, irmãos? Tem crente pentecostal aqui ainda? Eu poderia passar horas e horas falando da suficiência da sua satisfação, a suficiência da sua serenidade, a suficiência da sua
invencibilidade, a suficiência da sua coragem, a supremacia da sua simplicidade, a supremacia da sua profundidade, a supremacia da sua dignidade. Faltaria dias, faltaria horas para a gente falar de como Jesus é supremo sobre todas as coisas. Diga, Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é supremo da criação. Ele é supremo sobre o maior animal criado. Ele é supremo sobre o menor animal criado. Desde a baleia maior, gigante, do tubarão, aquilo tudo que aparece na internet que você procura. Ele é supremo sobre todos os animais. Ele é supremo sobre o menor, a menor partícula, o menor vírus. Ele é supremo. Ele é supremo sobre as condições climáticas. Ele é supremo sobre os ventos. Ele é supremo sobre os vulcões. Ele é supremo sobre o tsunami. Ele é supremo sobre os terremotos. Ele é supremo sobre os vendavais, sobre os maremotos. Ele é supremo sobre tudo que há nas condições climáticas, nos movimentos da terra, na chuva, nos meteoros. Ele é supremo. Ele é supremo sobre os processos químicos. Ele é supremo sobre as doenças, as viroses, os cânceres. Ele é supremo sobre a cura. Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é supremo sobre nomes, sobre autoridade, sobre governos, sobre políticos. Ele é supremo sobre ideologias. Ele é supremo sobre terroristas, criminosos. Ele é supremo sobre aqueles que ganharam o prêmio Nobel da Paz, o prêmio Nobel da Matemática, o prêmio Nobel da Ciência. Ele é supremo. Ele é supremo sobre a mídia. Dizem que a mídia controla essas coisas, mas eu quero dizer, o meu Jesus é supremo sobre a mídia. Ele é supremo sobre as notícias. Ele é supremo sobre a educação. Ele é supremo sobre a ciência. Ele é supremo sobre a NASA. Ele é supremo sobre a ONU. Ele é supremo sobre o comércio, sobre as finanças. Ele é supremo sobre o dinheiro, sobre a economia, sobre a indústria. Não, eu não quero te cansar, eu quero impregnar você que Jesus é supremo sobre todas as coisas. Não há nada debaixo dos céus em que o nome de Deus reclame: é meu. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Ele é governo sobre toda a criação, sobre toda coisa criada. Ele é Deus. Só tem uma coisa que nós precisamos fazer essa noite, diante dessa palavra: nos render e confessar: Tu és majestade sobre a minha vida. Tu és majestade sobre a minha vida. Sim, aqui é o lugar onde a gente se rende e onde até os anciões, os 24 anciões, tiram suas coroas diante dele. Onde você reconhece que você não é nada menos do que nada, que é o homem. Ele é tudo. O que você vai fazer diante dessa palavra? Em reverência e temor, como igreja do Senhor, eu te convido a nós nos ajoelharmos diante da presença dEle. Onde você está, onde você estiver,
Se renda a Ele e diz: Tu és supremo. Tu és supremo. Tu és supremo, Senhor. Eu reconheço a Tua supremacia. Eu reconheço o Seu poder, a Sua autoridade, a Sua grandeza. Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és Senhor sobre a criação. Não há outro como tu. Não há Tu és Senhor. outro como tu. Tu és a imagem do Deus invisível. Só tu és santo. Tu és Jesus, a imagem do Deus invisível, supremo Só da tu criação. és santo. Por meio do Senhor todas as coisas foram criadas, Não há tanto nos outro céus como na terra. tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és o cabeça da igreja. Tu és o centro. Só tu és Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tu és. Adore a Ele. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. A igreja de Colossos estava vivendo ameaças e perigos. E para combater esses perigos e essas ameaças, Paulo escreveu a respeito da supremacia de Cristo. Se a igreja se apropriasse dessa verdade, ela não seria derrubada, ela não seria vencida. Quanto mais você se apropriar das verdades que foram liberadas aqui esta noite, das verdades contidas nesta palavra, mais firme, mais arraigado, mais plantado em Deus, você vai ser. E é esse o desejo de Deus, que você se torne firme, como a árvore frondosa, de extensas raízes, alicerçado nele, para a glória dele. Um aplauso bem do fundo do seu coração para Jesus, para Ele que é digno, para Ele que é digno, para Ele que é digno.